Então, como prometido, voltei aqui para esse vídeo. Vamos aplicar a estampa que já foi salva. Vamos localizar ela aqui para te mostrar ela na pasta. Tá aqui, ó, estampa lápide, que é essa imagem aqui que nós vamos aplicar sobre a nossa lápide. Então vamos lá no Blender, depois de já ter salvo a imagem. E vamos criar uma nova textura aqui. Abrir. Vamos localizar a nossa estampa. Cadê? Será se eu salvei no lugar certo? Ah, tá aqui. Eu que não estou enxergando. Então, Open Image. Então, tá aqui. Ela não vai aparecer, então não precisa marcar. Vamos desmarcá-la. E já estamos aqui no Texture Paint. A cor vamos deixar em branco e vamos mudar a textura. Vamos colocar essa daqui e vamos mudar de Tiled para Stencil. Agora ela apareceu aqui, ó. A gente colocou esse cantinho aqui, esse espaço de segurança, por causa disso aqui, ó. Se a gente tivesse colocado ela desse tamanhozinho, ela ia aparecer aqui no cantinho. Mas como ela está aqui, a gente consegue posicionar ela melhor. Na verdade, não é tão fácil posicionar ela, não. Eu preciso de mais espaço aqui. Vou colocar a visão frontal, porque não está totalmente na visão frontal. O difícil vai ser conseguir colocar isso aqui exatamente. Vou pintar aqui só para ver se está saindo direito do jeito que eu planejei. Vou fazer um teste aqui. Bom, aplicar ela foi aplicada, né? Só que ela não foi aplicada exatamente no lugar correto. Vamos ver se eu consigo ir alterando aqui. O offset está 5. Vamos ir aumentando aqui o offset. 1. Também não. Eu vou vir aqui no Object Mode, eu vou colocar ele aqui no centro, que às vezes ele estando aqui certinho, alinhado, fica mais fácil a gente ajustar essa textura. Preciso dar um zoom aqui. Aumentar um pouco o tamanho aqui, que na verdade diminuiu. Então vamos voltar para o modo de Object Mode, vamos colocar um pouco para cá. Texture Paint, um pouco mais para a direita. Um pouco para baixo. Na verdade, agora um pouquinho só para cima, mas aqui eu posso... Aqui está indo muito.
Object Mode, peraí, vamos ver, tem que pôr um pouquinho de nada para cima. Descer um pouquinho aqui. Isso vai ser uma parte complicada. Bom, aqui já está alinhado, pela menos essa parte, agora joguei ele para a direita. Mais um pouco. Jogar até ele chegar nessa linhazinha aqui. Agora já está bem alinhado. Então vou pintar aqui. Agora eu vou apertar o 6 várias vezes até ele girar. Na verdade eu queria que ele girasse mais certinho, né? Mas não foi. Mas pelo menos ele tá... É só eu puxei ele para... Vamos ver aqui como é que ficou antes de tudo. Visão frontal. Apertar aqui o 8. Como pode ver aqui, ele ficou muito bem pintado, bem estampado. É difícil posicionar, mas depois que posiciona, ele fica muito bom. Talvez a gente vai ter que fazer uns ajustes ainda, porque eu estou sentindo falta de um pouco de brilho. Alguns highlights, principalmente desse canto, ficaram muito pequenos. Quase não está aparecendo direito. Eu quero intensificar isso um pouco. Beleza, aqui está bem posicionado. Então vamos girar ele aqui. E agora é só reposicionar ele no eixo X. A gente vai ter que jogar ele todo para cá. O problema é que agora eu não tenho mais as minhas linhas, né? Superior. Dessa vez eu não vou ter as linhas guias, mas não vai ter problema. Vir aqui, Object Mode, puxar bem para cá. Estou esquecendo de utilizar um recurso aqui também, que é a... Aqui... Vou marcar aqui com o dedo, mais ou menos. Você não está vendo, mas eu estou marcando aqui com o meu dedo o local que eu tenho que tá mais ou menos. Então, eu vou puxar para cá. Edit Point, Texture Point. Agora só um pouquinho para a direita. Bom, agora vamos pintar aqui. Beleza. Então tá aí pintado a nossa lápide, a estampa dela, né? Opa, acabei abrindo uma outra coisa aqui. Vou tirar essa opção stencil aqui, vamos... Então tá aí a estampa. Ainda não acabou, obviamente, a gente tem que fazer
fazer alguns detalhes na nossa pintura, mas pelo menos a estampa a gente conseguiu colocar dos dois lados. A gente não precisou ficar pintando tudo para poder tudo manualmente aqui dentro, porque senão a gente teria que pintar de um lado e depois pintar do outro. E de uma vez só pintamos no Photoshop, que é muito melhor para fazer esse processo de pintura, muito mais rápido, e aplicamos aqui. E o bom é que ele deu um efeito bem interessante de relevo. Ele é completamente reto esse plano, mas olha para você ver que ele dá esse aspecto de que realmente existe um relevo ali. Bom, então vamos pintar agora um pouco do highlight, porque eu achei esse highlight muito fraco. Eu fiz ele muito fraquinho. Deveria ter feito ele um pouco mais intenso. Então vamos vir aqui. Eu vou mudar essa textura da estampa. Na verdade, eu vou mudar essa outra aqui, essa texture, que eu não vou usar ela mais. Na verdade, a da estampa eu também não vou mudar. E vou pegar aquela imagem do pincel que eu fiz. Tá aqui, ó. O pincel 2, vamos abrir. Eu vou utilizar ele, não como stencil, e sim como viewplane. Vamos ver aqui. Eu tenho que mudar também a curvatura dele, que ele está com a borda suave. Eu quero que ele fique com essa borda desse jeito. E também vou colocar um random, que olha só, quando eu faço uma reta, ele fica desse jeito, todo granulado. E isso aqui vai ser muito interessante para fazer as texturas dessa minha pintura. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar a cor, né? Tornar ela um pouco mais clara. Vamos ver aqui. Assim tá bom. Tem uma opção aqui onde a gente aplica cor. Eu vou salvar essa, eu acho que é aqui mesmo, New e mais. É isso mesmo, aí eu salvo a cor aqui do lado. Deixar essa cor salva para que eu possa utilizar ela mais vezes. Diminuir aqui para 10. Tirei essa opacidade dinâmica. Na verdade, vamos ter que colocar. O ruim de utilizar muito Photoshop é que você acostuma muito com os atalhos dele e acaba utilizando o atalho do Photoshop aqui. Direto eu faço isso. Aqui ele está com esse quadriculado por causa da resolução da imagem, da textura. Ela não está com uma resolução alta. Então fica desse jeito mesmo. Se a gente quisesse uma imagem com qualidade melhor, a gente poderia fazer uma textura com uma resolução maior. Que é só mudar na hora que a gente cria a imagem. Aqui no painelzinho de UV Map.
Já está ficando bem melhor do que só com aquela pintura. Poderia ter feito as alterações lá no Photoshop também, né? E depois reestampar. Mas eu vou fazer aqui, porque aí já aproveita o embalo e já vai fazendo do restante, né? E até mesmo para ir acostumando a pintura com o Blender. Que apesar de ser um pouco complicado, um pouco chato de fazer pintura aqui, é importante dominar essa ferramenta. Lembre-se que com base no zoom que você está, o pincel vai alterar o tamanho também. Então sempre que você der zoom, você tem que lembrar disso. Lembrar que o pincel também vai alterar o tamanho. Eu acho que eu estou fazendo até mais detalhes do que seria necessário. Mas enfim. É bom fazer. Até mesmo para praticar. Bom de pintar, a gente pintar isso aqui, esses detalhes no Blender, é que como a gente vai ter que pintar isso também do outro lado, vai acabar que os dois vão ficar diferentes, eles não vão ficar iguais. Então os detalhes que tiver lá do outro lado da lápide serão diferentes. Eu vou aproveitar o embalo e vou pintar essas quinas. Depois eu vou passar para a parte... Ou melhor, eu vou pintar algumas sombras aqui na minha lápide como um todo. Depois eu passo para esses detalhamentos. Eu já tenho minha cor salva aqui. E vou pintar algumas áreas escuras. Principalmente nessas divisões que eu tenho aqui. Eu vou ter que aumentar o pincel, o tamanho dele. Colocar 20. Vamos ver aqui. Tirar a opacidade, a espessura dinâmica. E selecionar uma cor mais escura. Vamos ver aqui. Um pouco mais. Aqui tá, é um preto, na verdade, né? E vamos alterar para 0.20 para eu ter um controle bem gradual dessa cor.
E vou pintar aqui. Isso aqui é outra coisa que vai garantir que os lados fiquem diferentes. Vou girar aqui. Marcar mais ou menos aqui, que vai ser a altura que está essa pintura. Buscar manter bastante suavidade. Então vamos ver aqui como que está ficando. Ficando bom. Essa parte que está bem melhor por enquanto. Também é a que a gente trabalhou mais até agora. Vou dar um zoom aqui. E vou pintar nessas divisões. Pintar aqui também nessa divisão.
Essa parte de trás eu não vou pintar por agora. Fazer essas divisões aqui. Fazendo uma linha aqui mais forte nessas áreas. Escurecer mais essa parte aqui de baixo. Aqui já está ficando bem legal, bem interessante. Agora eu vou pintar, eu vou salvar essa cor aqui também. Clica aqui nesse maisinho, então ele salva a cor aqui pra gente. Vou salvar esse documento e também vou salvar a textura, porque eu ainda não salvei essa textura e é importante. Então, Save as Image. Então, vou colocar aqui, ó, textura, Diffuse, Lápide 1. Só para garantir. Porque tem que salvar tanto o arquivo quanto a nossa textura. Então tá aqui, salva a textura. E agora eu vou começar a pintar os highlights das quinas. Vamos puxar isso aqui para cá. E vamos vir aqui. Vou pegar essa cor que eu tenho salvo aqui, que é a cor do highlight. Vamos colocar a espessura dinâmica e vamos começar a pintar. Colocar 100%, que no caso é 1, ou melhor, vamos colocar 0.5, 50%.
Tirar a opacidade dinâmica. Deixar ele com a opacidade em 50%. Então, nesse estágio a gente só vai fazer isso mesmo. Pintar aqui essas bordas. Eu vou dar uma pausa na gravação e quando eu tiver terminado essa parte, com essa mesma cor, eu dou continuidade. Então, a gente se vê daqui a pouco. Então, voltei aqui. Já terminei o highlight das quinas, das pontas. Então, como você pode ver aqui, todas já estão com o highlight. Ele ficou bem clarinho, não ficou um highlight muito forte. Mas qualquer coisa a gente pode fazer igual a gente fez com aquela textura da pedra, que é jogar para dentro do Photoshop. Talvez a gente tenha até que fazer isso. Jogar para dentro do Photoshop e fazer a alteração, a correção de cores. E na correção a gente pode, obviamente, aumentar o brilho e o contraste, o que vai fazer com que as áreas mais claras da nossa textura fiquem mais claras. Então tá aí o nosso a primeira lápide do nosso cenário. As outras lápides a gente vai fazer basicamente o mesmo procedimento. Vamos salvar essa imagem, então Save Image. Vamos conferir se ela foi salva do jeito que está. Então está aqui a minha textura. As outras lápides vai ser basicamente a mesma coisa. Isso aqui vai receber a mesma textura base. Este daqui também. Para isso a gente vai ter que pintar também uma basezinha aqui. Até neste daqui, nessa lápide, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente, ao invés de aplicar aquela base e depois aplicar a textura e fazer algumas pinturas, a gente vai tentar aplicar tudo de uma vez. A base já com a textura básica aqui, para agilizar bastante o nosso processo. Então a gente vai ver no decorrer do curso os diversos caminhos para fazer uma determinada coisa. Então ficou bem interessante isso aqui. Vamos pegar aqui Object Mode, material. Vamos vir aqui, vamos tirar o shading dele, colocar shadeless. Tá aqui.
Texture Paint, material, Object. Sempre quando vai para o Object e põe lá no Texture, ele fica meio embaçado assim. Mas eu acho que é só enquanto ele está aqui mesmo. Bom, então vamos salvar aqui o nosso documento. Save. E na próxima aula a gente vai fazer a nossa segunda lápide, que é essa daqui. Então, até a próxima.